Então, eu, olhando isso de fora, eu sempre achei que fiz minha parte, honestamente, corretamente, sempre. Mas a minha pergunta agora, é se o senhor... por favor, é minha vez de falar, por favor. É minha vez... Peraí, deputado Glauber, por favor. Não, deputado Glauber, é minha vez de falar. Peraí, eu Vossa Excelência vai ter direito à réplica. Quando o senhor falou, por favor, eu fiquei quieto. E mais do que isso, não é nem réplica. Eu não estou aqui para conversar sobre minhas finanças pessoais. Não há réplica. Desculpe, eu estou aqui para conversar sobre orçamentos públicos. Então, se ele quiser fazer alguma coisa a respeito disso, eu vou conversar depois em outro fórum. Eu estou aqui para falar de finanças. Eu quero ser respeitado. Você quer fazer política, quer ganhar voto, é com outro jeito, não é aqui. Não é aqui. Quanto à política econômica e falar de superávit primário, é muito bom pegar um governo, como você citou, e eu parabenizo o presidente Lula por ter mantido um superávit primário, que ele herdou de alguém que fez o superávit primário antes e ele manteve. Depois, a gente viu o que é que virou. Aliás, estava ali naquela demonstração. Bota aquele gráfico de novo para a gente ver onde é que parou a coisa, porque ele falou da parte boa. Teve um superávit primário, teve superávit primário, teve superávit primário. Ele só não falou o resto. Ele só não falou onde foi parar. Ele falou como é que ele herdou. Ele herdou com um superávit primário, manteve um superávit primário. Agora, vamos ver como é que acabou. Não é esse, é o outro. Puxa o seguinte. Está aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Não. Eu achei interessante o seguinte. A nossa política econômica, você falou o seguinte, uma política econômica que eu quero elogiar. Eu faço questão de elogiar. Um presidente entrou e manteve um superávit primário um tempinho aqui. Só que depois começou a entrar em déficit. E foi embora. E foi embora mesmo. Essa é a história. Você esqueceu de contar o final. Você contou o início. Você contou o final. Deputado Glauber, por favor, então, deputado. Vossa Excelência é um parlamentar, sabe as regras... Então eu quero parabenizar a geração de superávit primário e quero dizer que hoje nós estamos muito mal por causa do final da história que ele não contou. Ele contou só o início. O início é bonito, é o que nós estamos tentando fazer agora. Naturalmente, sem o mesmo talento, sem a mesma capacidade que eles tinham, porque eles herdaram uma situação muito boa. Nós herdamos o caos. E eu emendo já na outra, eu já vou para o final logo antes, depois eu volto para as outras mais construtivas, eu emendo também no desmonte do Estado. Ainda bem que eu só estou há 8 meses, eu não participei do desmonte do Estado. Parece que quem desmontou a Petrobras, quem desmontou a Eletrobras, quem quebrou as empresas públicas, seus fundos de pensão, quem quebrou isso tudo foi quem passou um pouco antes. Não, eu cheguei aqui agora. Só para deixar muito claro que o desmonte do Estado foi feito por dentro, foi implodido por dentro. Quebraram o Estado brasileiro. Com os fundos de pensão. Pelo amor de Deus, não é possível, deputado. Quebraram o Estado brasileiro. Deputado Glauber, o ministro está com a palavra, Vossa Excelência tem a obrigação. Que é isso, pelo amor de Deus? Está suspensa a reunião. Faça a acusação num fórum privado e será processado. Faça. Vamos ver. Existe. Nós apoiamos a Lava Jato. Vamos trazer a Lava Jato. Olha, vamos apurar isso profundamente. Isso. Nós vamos apurar isso profundamente. Está encerrado. Apontou com muita propriedade esse quadro que também foi colocado pelo senador Oriovisto primeiro e pelo nosso secretário especial, que mostrou que realmente a coisa está dramática e nós estamos nos limitando, do ponto de vista da União, a preservar a situação como se tivesse em qualquer país do mundo, onde você olha, esse ano nós podemos gastar isso, o ano que vem parece que é a mesma coisa. Então, inclusive, se pegar o plano plurianual, é quase que uma extensão, dizendo, olha, nós estamos reduzidos a administrar isso daqui. E isso, naturalmente, aperta a educação, aperta investimentos em geral. E é uma situação à qual nós fomos levados, mas nós vamos sair dessa situação.
Na hora que nós começarmos justamente a liquidar a dívida, nós vamos começar a soltar. Várias coisas já estão começando a acontecer. Quando você começa a reduzir dívida, os juros começam a descer, os juros descendo, esse pagamento que eu dizia que nós fazemos aos rentistas, quer dizer, 360, 380 bilhões de reais ano, só de pagamento de juros de dívida, isso cai para 350, cai para 330, então vai liberando 30, 40, 50 bilhões todo ano, que podem então ser remanejados para áreas sociais. É o esforço que nós estamos fazendo. O deputado Glauber Rocha fala exatamente dessas verbas de educação, que são difíceis, e que há uma luta para tentar... Ministro, manter... Glauber Braga. Glauber Braga, desculpa. Braga. Eu misturei com o seu eminente xará. Eu vou continuar chamando o senhor de Paulo Guedes e não de Paulo Cabral, qualquer coisa do tipo. Desculpe. Então, naturalmente, eu vou tratar de questões orçamentárias, as questões que ele queira fazer de cunho interrogativo a respeito das minhas finanças pessoais, eu acho que ele deve procurar outro fórum, porque eu já entreguei, quando eu entrei aqui, eu entreguei minha situação para o Comitê de Ética, está tudo lá, então eu saio dessa parte mais provocativa, mas digo que eu, na verdade, ajudei a fazer uma empresa que saiu do zero e hoje atende 1.100.000 jovens no ensino básico, chamava-se Abrir Educação, hoje está dentro da Croton. Eu fui a pessoa que criou os programas MBAs executivos no Brasil, 20, 30 anos atrás. Quer dizer, tudo que eu fiz antes pela educação brasileira, eu nunca sabia que eu ia parar aqui. Quer dizer, se eu até soubesse que eu ia te perturbar tanto, não tinha ajudado tanto a educação brasileira por 20 e poucos anos. Porque eu faço isso há mais de 20 anos. Eu criei o IBMEC, que virou o INSPER lá em São Paulo, que é uma escola de negócio importante. Depois, quando eu vi o Brasil começando a trazer médico de Cuba, eu estimulei 8, 9, 10 grandes escolas de medicina, botamos junto, criamos uma grande universidade formando medicina. Então, quer dizer, eu trabalho nisso há muitos anos, sem nunca pensar em vir aqui. Ao contrário, eu pensava exatamente o seguinte: primeiro eu tinha fundado o banco, feito coisa assim, eu falei, poxa, não quero ganhar dinheiro com negócio de banco, eu quero ganhar dinheiro agora fazendo bem, trazendo coisas interessantes para o país, estrangulamentos. O Brasil tinha um estrangulamento enorme nesse problema de educação, porque hoje, o que acontece? O Brasil tinha 1 milhão e pouco de universitários há 20 anos atrás, e 90% era setor público. E o setor público foi... Eu estudei em escola pública, eu tive universidade pública, estudei em escola pública, e era uma escola que tinha qualidade. Você tinha qualidade, mas não tinha universalidade. Quando você começou a ter dificuldade de financiamento, a população crescendo e as pessoas procurando universidade, você não tinha o recurso público, e era previsível, como não tem também para a saúde. O governo está cada vez mais apertado, nós estamos vendo aí, o governo cada vez mais estrangulado. E você ou traz investimentos privados ou fica com a população deseducada e sem saúde. Então, eu olhando isso... Boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao senador Marcelo Castro, presidente da Comissão Mista de Orçamento, ao deputado Domingos Neto e ao senador Oriovisto e a todos os presentes. Eu vou ser relativamente breve, a mensagem é relativamente simples e curta. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer a forma, não só como eu tenho sido recebido aqui na casa, como também a forma efetiva como está havendo uma colaboração entre o Congresso e o Executivo, as duas casas e o Executivo. Nós tivemos um bom exemplo disso na reforma da Previdência. A Câmara de Deputados avançou com bastante velocidade. As contribuições da Câmara foram muito importantes quando chamaram a atenção da importância do BPC e do rural para recalibrar a trajetória de cortes, né, de programação de desempenhos e gastos futuros. Da mesma forma, o Senado, quando traz agora para dentro da reforma estados e municípios, é uma contribuição também decisiva para o saneamento fiscal da República Federativa do Brasil, e eu estou muito confiante nesse funcionamento em que o Executivo, Congresso colaboram nessas pautas. Eu quero deixar claro que a nossa pauta inicial era tentar justamente a Previdência, era o maior
buraco fiscal, um crescimento explosivo de gastos, ameaçava o Brasil. O segundo ponto de ataque nosso seria através do Senado, levando o Pacto Federativo. Houve, quando se lançou, primeiro na Câmara de Deputados, a proposta do Baleia Rossi, e depois pelo Senado, a do Raul, eu só queria deixar uma mensagem que nós também, apesar de termos tido um acidente de percurso na Receita Federal, a verdade é que nossa reforma está praticamente pronta e nós vamos também lançar, e de preferência trabalhando com uma comissão mista também, de Câmara e Senado. Eu acho que vai ser muito produtivo, nossa reforma é conciliatória, ela pega pontos de um e de outro e inova também em alguns sentidos, e nós vamos muito brevemente entrar nessa comissão mista com a tributária. Mas o nosso foco hoje é justamente falar do PELOA e do PPA. Então, a primeira mensagem que eu queria deixar é uma mensagem de força, de convicção no bom funcionamento do Congresso brasileiro para enfrentar o nosso principal problema fiscal. Nosso principal problema fiscal foi o descontrole de gastos ao longo de 10, 20, 30, 40 anos. Os gastos estão à frente, bem à frente da capacidade de arrecadação do país há 40 anos. Por isso nós fomos parar numa hiperinflação, 2 surtos de hiperinflação, moratória externa, crises cambiais recorrentes. E foi por isso que nós atacamos primeiro a Previdência, porque é o déficit mais explosivo, crescia descontroladamente, tem uma bomba demográfica dentro. E viramos o nosso foco exatamente para o segundo maior problema. O primeiro maior problema era esse crescimento explosivo da Previdência. O segundo maior problema é o crescimento, ele é um pouco mais lento, mas ele é venenoso também. Ele é um pouco mais lento, mas ele está destruindo gradualmente as finanças brasileiras, que é o crescimento das despesas obrigatórias. E, de novo, é um desafio para a nossa classe política, um desafio importante que eu tenho certeza, pela forma como a classe política está enfrentando todos esses desafios que têm surgido, eu tenho certeza que ela vai enfrentar esse também, que é decisivo e vai levar esse Congresso para a história. Esse Congresso pode ir para a história. E a razão é muito simples. O Congresso vai retomar o controle dos orçamentos públicos. O Congresso brasileiro vai retomar o controle sobre os orçamentos públicos. O que aconteceu em 88, quando nós fizemos a Constituição, é compreensível. Nós vínhamos de um regime político fechado, onde os gastos foram prioritariamente para a infraestrutura através de empresas estatais. Então, o modelo econômico durante o regime politicamente fechado, o regime militar, foi um modelo de indução de crescimento através de investimentos em empresas estatais. Tínhamos Eletrobras, Telebrás, Portobras, Nuclebras, todas as empresas investindo pesadamente, sustentando o ritmo de crescimento do país. E, por outro lado, quando redemocratizamos o país, os constituintes de 88, com muita sabedoria, carimbaram o dinheiro na direção dos gastos sociais. Era o grande desafio de transformar um Estado de uma ordem politicamente fechada, um Estado que eu chamo de robesiano, absolutista, de poder centralizado, tudo decidido em Brasília, para um modelo democrático, descentralizado, onde a soberania do povo exigia o atendimento das legítimas aspirações sociais numa democracia emergente. Dinheiro para a saúde, para a educação, para saneamento, e através de uma ordem política descentralizada. Então, os constituintes de 88, com muita sabedoria, disseram o seguinte: vamos carimbar os recursos públicos para a saúde, para a educação, e vamos descentralizar a execução dessas políticas sociais, programando a cada ano mais recursos para estados e municípios.
Então, é inteiramente compreensível, naquele momento histórico, essa decisão. E por que esse Congresso pode agora ir para a história? Porque agora é a hora de assumir a maturidade política da democracia brasileira. O Keynes dizia que os políticos, quando falam alguma coisa, geralmente estão repetindo ideias de um economista defunto. O economista morreu há 30 anos atrás, ele dizia naturalmente dele mesmo, ele tinha uma opção de ideias de como podia ajudar aqui, ajudar ali, e aí os políticos ficam décadas depois repetindo o que ele dizia. Pois agora nós estamos vivendo um fenômeno contrário. Os economistas hoje aqui do orçamento público são escravos de constituintes defuntos. Fizeram a Constituição 30 anos atrás, alguns já partiram do nosso convívio, tomaram a decisão correta naquele momento histórico de carimbar os recursos, só que passaram 30 anos. E essas despesas continuam carimbadas e crescendo ininterruptamente, e à medida que elas vão crescendo sem controle, elas vão esvaziando a classe política. Elas vão tirando os orçamentos públicos da mão da classe política. Hoje o prefeito de uma cidade no interior de São Paulo não consegue mais decidir o que ele vai fazer com os recursos. A cidade onde ele nasceu tinha 5, 6 filhos, cada família tinha 5, 6 filhos, e hoje eles têm 1 ou 2 filhos. Então, onde tinha um grupo escolar com 400 crianças, no ano seguinte saem as crianças, entram 350, no ano seguinte 300, e ele tem que trocar de uniforme 3, 4 vezes por ano para cumprir a exigência de gastos em educação. Ele tem que jogar dinheiro público fora para poder cumprir aquela exigência. Enquanto isso, está faltando ambulância para atender os mais idosos, porque aquela cidade já enriqueceu, as famílias são menores, eram 56 milhões de jovens na escola básica há 30, 40 anos atrás, agora são 42 milhões, daqui a 10 anos vão ser 26, 27 milhões, e você tem que continuar gastando cada vez mais como percentagem do PIB ali, quando está faltando dinheiro justamente para uma população que está envelhecendo. Da mesma forma, isso na prefeitura. Aí você conversa com o prefeito de Porto Alegre, o problema dele é o contrário, é que os salários do funcionalismo estão subindo muito rápido. E ele precisa travar aqueles salários. Mas ele não tem comando sobre a despesa. Ele foi eleito pelo povo para resolver o problema da cidade e ele não consegue segurar a despesa. Aí você conversa com o ministro Tarcísio, que precisa de 60 milhões para terminar uma estrada. E ele tem 20 bilhões de dinheiro carimbado em fundos que não são acessíveis, ele não consegue pegar aquele dinheiro. Aí vem a senadora Cátia Abreu, uma visita que me fez, lúcida, preparada, diz, olha, nós tínhamos que terminar aqui uma ferrovia que vai pegar toda a produção do Centro-Oeste, vai escoar lá por cima para chegar à China mais rápido, baixar em 20%, 30% o custo. Não tem dinheiro para fazer isso, mas tem 4 ou 5 fundos carimbados com dinheiro para logística, mas esse dinheiro não chega lá, não pode botar a mão. Então, o ministro não consegue botar a mão no dinheiro, resultado disso, tem um empossamento de recursos. No ano passado ficaram empossados 26 bilhões de dinheiro que não foi usado, verba aprovada, os senhores aprovaram a verba, o governo aprovou o orçamento, e o dinheiro não foi usado, porque estava carimbado, ficou empossado. Então, o Pacto Federativo, que é o nosso próximo desafio, e que deve entrar pelo Senado, é justamente descarimbar o dinheiro, é assumir a maturidade da democracia brasileira, o protagonismo da classe política. Não tem que andar atrás de ministro pedindo verba. Que história é essa? São os representantes da população, foram eleitos, as verbas têm que ser descentralizadas, têm que ser exercidas. Não precisa fazer um esforço enorme para tentar uma impositiva para cada deputado poder ter 10 milhões ou 15 milhões. Não, tem 1,5 trilhão no governo federal. Agora, nós temos que descarimbar esse dinheiro. Nós temos que desindexar. Nós temos que desvincular 280 fundos com dinheiro carimbado. E esse dinheiro não está acessível à democracia brasileira.
Você está querendo usar e não pode usar porque ele tem uma destinação específica que foi feita, às vezes, 30, 40, 50 anos atrás. Ora, não existe uma tarefa mais nobre, inclusive a própria reabilitação perante a opinião pública de um Congresso, do que assumir esse desafio. Vamos analisar esses 280 fundos. Vamos analisar isso ao longo de 6 meses, 8 meses, 1 ano. Como é que nós vamos fazer com esses 280 fundos? Sem fundos, nós vamos descontinuar e devolver esse dinheiro para o orçamento discricionário. Nós podíamos ter bilhões de recursos discricionários para os deputados levarem para sua base eleitoral, para os governadores levarem, para os prefeitos levarem, e esse dinheiro hoje está bloqueado, ninguém sai, está bloqueado ou na conta de um ministro, que às vezes nem o próprio ministro pode sacar. Então, esse desafio de fazer essa avaliação desses 280 fundos, de examinar essa indexação dessas despesas obrigatórias, que estão asfixiando a República e, consequentemente, atrofiando a atuação parlamentar. Como é que um parlamentar vai se posicionar se 93%, 94% do orçamento está carimbado? Como é que ele vai explicar para a população que ele foi votado, que ele quer fazer alguma coisa e que ele não consegue fazer porque o dinheiro já está carimbado? Então, assumir esse desafio de controlar os orçamentos públicos é o grande desafio que pode levar esse Congresso para a história. O Congresso hoje está acuado. Ele não consegue pegar o dinheiro tem um cantinho ali pequenininho, aí tem que se aproximar do Executivo, tem que conversar, tem que se entender. Não tem que se entender, isso é um Congresso, isso é uma República, isso tem que funcionar. Não interessa quem está no governo, quem está na oposição, a máquina tem que girar, os recursos têm que girar. A democracia é assim, às vezes é um, às vezes é o outro que está no poder, mas a máquina gira de qualquer jeito. E tem que girar suave. Então, nós estamos fazendo essa parte desse enfrentamento e contando com a colaboração decisiva do Congresso. E melhor ainda quando conversamos justamente numa comissão mista. Porque as duas casas estão contribuindo extraordinariamente. No caso da Previdência ficou muito claro que sofreu alguns ajustes na Câmara, foi para o Senado trouxe agora estados e municípios, porque nós somos uma república. No nosso Pacto Federativo, nós criamos o Conselho Fiscal da República. O presidente da República está lá, o presidente do Senado está lá, o presidente da Câmara de Deputados está lá, o presidente do Tribunal de Contas da União está lá, o presidente do Supremo está lá, porque o Supremo também foi empurrado à constitucionalização de temas que são, na verdade, conflitos entre entes federativos. Por isso que nós chamamos de o Pacto Federativo. Então, os estados e municípios estão sem recursos hoje, eles correm para o Supremo, apelam, o Supremo, justamente com a ideia de equanimidade, vai dar uma causa favorável, de repente causa um rombo de 20 bilhões no orçamento da União, quando, na verdade, se todos estivessem juntos no Conselho Fiscal da República, cada um sabendo exatamente a situação da federação, dos estados, dos municípios, e a cada 3 meses acompanhando essa execução, essa é a vida parlamentar saudável. Nós estamos de olho no dinheiro que vai para a saúde, que vai para a educação. Não tem esse negócio de um ministro decidindo onde vai botar, se é programa A, programa B. Não, isso é o Congresso, supervisão do Congresso, monitoramento do Congresso, decisão do Congresso. Então, esse Congresso pode ir para a história pela coragem de enfrentar esse desafio. Ele já enfrentou um. Em 6, 7, 8 meses, ele enfrentou um desafio de quase R$1 trilhão que ameaçava destruir a economia brasileira. Isso no tempo é muito mais, porque pessoas que não contribuíram, nunca contribuíram, vão entrar, tem uma bomba demográfica, eu expliquei isso aqui. Então, em 10 anos, é quase R$1 trilhão, são 900 e poucos bilhões que foram aprovados. Só que em 20 anos, essa conta já é 3,5 trilhões, e em 25 anos nós estamos falando de mais de 4 trilhões. Então, o Brasil ia pegar fogo muito antes de chegar a esse momento. E o Congresso teve a coragem de enfrentar o desafio e os resultados já estão vindo. A taxa de risco do Brasil está no menor
nível da história. Os juros já estão começando a descer. A economia já gerou mais emprego nesses primeiros 6, 7 meses do que nos últimos 5, 6 anos. Já é o menor déficit dos últimos 5, 6 anos. A sessão onerosa estava parada há 5 anos, graças à atuação de vários órgãos nos ajudando, TCU, Câmara, todo mundo conversando a respeito. Está em andamento, pode sair aqui a qualquer momento. E são mais 100 bilhões de reais. Desentupimos um problema que estava travancando a exploração de petróleo no Brasil. Na hora que esse petróleo sai, nós poderíamos ter zerado, entre aspas, o déficit da União. Pegávamos aí 100 bilhões para nós, União, sem fazer acordo com o Congresso, porque precisamos da autorização do Congresso para furar o teto apenas para transferir recursos para estados e municípios. Se não tivesse que fazer essa transferência, ficasse com 100% dos recursos, não precisaríamos vir aqui. Pegava 100 bilhões, pegava mais 16, 18 aí da Eletrobras, por exemplo, e estava zerado o déficit esse ano. Mas não, nós estamos investindo exatamente numa construção conjunta, com estados, municípios, todos os poderes da União. Anunciar a presença do nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a quem eu convido para fazer parte aqui da nossa mesa. Deixa ele sentar aqui, ó. Senta você aqui, Rodrigo. Deixa ele sentar aqui. Rodrigo, senta aqui. Eu vou ter que sair depois. Senta aqui. Então, com a sessão onerosa, preferimos investir em compartilhar recursos com estados e municípios. Que adianta, a União está zerada e os estados e municípios em frangalhos financeiros enfrentando um problema ali na frente. Preferimos construir a solução juntos. A MP do saneamento está em andamento. O choque da energia barata, quebrando 2 monopólios no refino do gás e na distribuição do gás. Fizemos o acordo Mercosul, União Europeia, área de livre comércio da Europa, com Suíça, Noruega, Suécia. Agora, livre comércio em automóveis com Argentina e México, negociando no momento com Canadá, Coreia, Singapura. A economia já está se movendo. Isso leva um tempo, mas ela já começou a se mover. Os resultados já estão vindo acima dos esperados, nas receitas, nos impostos. Agora, continuamos com o desafio do dinheiro carimbado. E esse dinheiro carimbado esvaziou as atribuições da classe política. Porque um dinheiro que foi carimbado por uma geração de constituintes de 30 anos atrás está comandando os destinos da República Brasileira. Nós hoje somos geridos, dizia o Mansueto, experiente secretário do Tesouro nosso, a República Federativa do Brasil hoje é gerida por um software. Tem um programinha que manda o dinheiro sair em determinada proporção, e em 96% de dinheiro tudo carimbado, e aí fica ali 4% do dinheiro do lado para a classe política decidir. Isso é uma inversão completa de valores. Uma democracia madura assume os orçamentos públicos. O Congresso assume a condução dos orçamentos públicos. Então, esse nosso Conselho Fiscal da República, na verdade, é um passo inicial do Pacto Federativo. Ele logo depois vem com contribuições conjuntas. Eu dizia aqui, a contribuição tem sido extraordinária da Câmara de Deputados e do Senado. Então, já tem uma emenda do deputado Pedro Paulo que dispara gatilhos. Nós precisamos desses gatilhos. Então, coisas que nós estávamos escrevendo de um lado, de repente a gente descobre já também sendo produzida pela Câmara. De outro lado, nós pensando na desvinculação dos fundos, estava a senadora Cátia Abreu já desvinculando 3 ou 4 fundos para poder acelerar o dinheiro em outra direção. Então, nós vamos construir isso juntos. Nós vamos mandar a proposta, já está bastante avançada. Assim que a
A senadora chegou aí. Acabei de falar da senhora, senadora. Não, eu vou falar pouco. O está com uma assessoria. Eu vou falar pouco. O deputado senador que entra, ele eu vou falar pouco. Antes. Aí Não, eu falei bem que a senhora já está de olho na desvinculação de 3 ou 4 fundos e depois a gente fazer o que tem que ser feito e lá na frente. E eu dizia justamente o seguinte: nós juntos temos que avaliar esses 280 fundos. Nós temos que avaliar quais dessas despesas que estão carimbadas merecem seguir indexadas. Por exemplo, o salário mínimo, o presidente já falou, esse tem que seguir indexado. Ok. De repente, educação básica. Vamos seguir com isso também. De repente, saúde preventiva. Sim. A outra, vamos conversar a respeito. Então, um Congresso, na verdade, tem que assumir o controle orçamentário da República. E esse é o nosso desafio. Nós vamos estar encaminhando assim que for devolvida a reforma da Previdência. A reforma da Previdência saindo do Senado, entra o Pacto Federativo no Senado, isso numa arquitetura política construída pelo nosso presidente da Câmara, pelo nosso presidente do Senado, pela nossa equipe, pelo nosso governo, e na ideia de construir essa solução juntos. Então, eu vou passar os números agora para a nossa turma. A síntese é muito simples. Como o dinheiro carimbado, o piso está carimbado e sobe sem parar, é como se nós conversássemos aqui, a cada 5 minutos o piso sobe 1 metro. Mais 5 minutos o piso sobe 1 metro. Daqui a pouco está todo mundo esmagado aqui no teto. Alguns sugerem, vamos furar o teto. E eu só diria o seguinte: furar o teto é o que nós fizemos nos últimos 40 anos. Nós furamos o teto. Nós fomos para a hiperinflação porque nós furamos o teto, nós fomos para moratória externa porque furamos o teto, nós fomos para a recessão porque furamos o teto, nós fomos para os maiores juros do mundo e os mais elevados impostos do mundo porque nós furamos o teto. Então, não está no teto a coisa. Está em quebrar o piso, está em recuperar o controle sobre as despesas. Desde o prefeito, passando pelo governador, passando pelos deputados, que tem que ter a condição de assumir os orçamentos públicos. E não disputar migalhas de 3%, 4% do orçamento ali no canto. Se teve 1 milhão, 2 milhões de votos, você tem que vir aqui e dizer como é que a política pública tem que funcionar e para onde esse dinheiro tem que ir. Então, nós estamos desenhando isso há algum tempo e temos visto que essa construção é conjunta, cada vez que conversamos com senadores, com prefeitos, com o TCU, com o Supremo, com o presidente da Câmara. Nós temos visto que é perfeitamente convergente isso. Então, ao contrário dessa versão de que estamos numa crise dramática, etc., não é o que eu estou vendo. O que eu estou vendo é uma democracia definindo seus limites, a demarcação de território de poderes independentes. Se alguém abusa de um lado, o outro poder vem e empurra de volta. E esses limites estão sendo definidos num regime democrático vibrante que nós temos hoje aqui. E onde a participação do Congresso tem sido decisiva. Então, os nossos números vão entrar agora com o secretário Valderi, secretário especial da Fazenda, e a mensagem que fica é a seguinte: os senhores vão ver que esse orçamento desse ano, que vem, 2020, nós com uma extraordinária dificuldade, ele vai mostrar o número para vocês, nós tivemos esse ano, o déficit previsto estava em torno de 138, para o ano que vem 124, na verdade, ele está um pouco abaixo disso, nós estamos conseguindo resultados um pouco melhores. Mas as despesas que nós estamos programando, para esse ano estava em torno de 102, para o ano que vem elas estão em 89, 90, estão muito baixas. Então, nós estamos desbloqueando, quebrando alguns pisos inteiramente constitucionais, desativando coisas que estão mesmo no nosso espaço para tomarmos esse tipo de providência. E vamos conseguir, pelo menos, manter o mesmo nível desse ano. Ou seja, foi um aperto esse ano, o ano que vem, esse mesmo nível de aperto no governo federal, em nós próprios. Nós estamos apertando nosso próprio cinto durante o primeiro ano e agora o segundo ano. Estamos lá apertados nesse orçamento. Mas mostrando claramente que as previsões para frente, elas são dramáticas se não houver, e é para todo mundo.
é para estados, municípios e governo federal, que ela é dramática se a classe política não recuperar o controle sobre esses orçamentos. E isso vai ser feito com esse pacto federativo. Tem várias dimensões. Uma delas é a própria reforma tributária. Como é que nós arrecadamos os recursos da União? A segunda é para onde vai esse dinheiro, que é o mais Brasil e menos Brasília. Nós vamos crescer levando os recursos onde o povo está. Saúde, educação, saneamento, lá embaixo. Quem tem poder decisório de alocar isso? É um ministro ou é o Congresso? É o Congresso. Então o Congresso é que tem que decidir sobre quanto desse dinheiro desce para o setor A, para o setor B, para o setor C. Nós podemos fazer as simulações iniciais, as nossas sugestões, mas o Congresso é que vai calibrar essas decisões. E a reforma administrativa é outra dimensão. Nossa, nós temos que ver que essas despesas têm crescido descontroladamente e, principalmente, no próprio setor público. No próprio setor público, elas cresceram descontroladamente. Alguém que está entrando na força de trabalho no setor público já entra com um salário que está muito próximo do final da carreira. Então, é muito comum você ver um sujeito experiente, como o Mansueto, e aí um jovem que entrou há 5 anos e a distância é menos de 15% entre o salário de um e outro, o que está errado. Nós vamos perder os profissionais mais experientes, eles vão embora. Então, nós temos que reclassificar cargos, é uma reforma importante, também já está sendo planejada. Então, nós vamos fazer essa parte. Agora, consideramos indispensável, incontornável a ação decisiva do Congresso nesse pacto federativo, reassumindo o controle sobre os orçamentos públicos. Então, nós vamos ver aqui um cenário de penúria e dificuldades, que é o cenário que o nosso secretário vai mostrar, mas eu acho que o que nós vamos ver em 1 ou 2 anos é um cenário bastante diferente, inclusive já com uma economia animada, ativada e em recuperação de crescimento. Obrigado. Eu vou pedir ao Valderi que espere um pouco, que vou passar a palavra ao nosso presidente da Câmara, que ele tem necessidade de sair, eu vim só e gostaríamos todos de ouvir a sua palavra. Boa tarde.